Eu quero trazer uma palavra. Abra comigo, se você tem Bíblia aí, eu queria ler um texto da Bíblia, por favor. Eu queria ler um texto da Bíblia de Juízes, capítulo 11. Se você tem no seu celular, talvez acesse aí. Eu sei que eu sou pastor, tá? Então, normal, eu vou ler a Bíblia. Então, vamos lá. Juízes 11:30. Eu quero só ler 3 versículos. Diz assim: Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me entregares nas mãos dos amonitas, qualquer que saindo da porta da minha casa e vier ao meu encontro, quando eu vitorioso voltar, este será do Senhor, e eu oferecerei em sacrifício. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas e combater com eles, e Deus lhe deu a vitória. Versículo 34. Quando Jefté chegou em Mispa, sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao seu encontro, com danças e adufes. E era sua filha única. Além dela, não tinha outro. E aqui, só para você entender o que eu vou falar. Eu acredito que todos nós queremos ter sucesso, né? Só que é importante definir sucesso antes de corrermos atrás dele. Porque se você não definir, você corre o risco de correr atrás de algo que você não queria. Então é importante definir sucesso primeiro. Então depende do ponto de vista, da cosmovisão, da cultura que você está, sucesso, ele varia. Por exemplo, numa cultura capitalista, sucesso é ter 3 carros importados, uma empresa bem-sucedida, um emprego bem-sucedido, ter filhos numa escola particular, fazendo 3, 4 idiomas, estudando piano. Na cultura capitalista, se você tiver uma cobertura no melhor lugar da cidade, isso vai definir como sucesso. Então, sucesso na cultura capitalista é quanto mais eu tenho, mais sucesso eu tenho. Bom, na cultura gospel, por exemplo, o sucesso pode ser definido pela quantidade de seguidores que eu tenho no Instagram, no YouTube, ou quantidade de visualizações no meu culto. Talvez como pastor, o sucesso seja definido pela quantidade de membros que a igreja que eu pastoreio. Isso vai definir sucesso. E alguém pode dizer, olha, aquele pastor tem uma igreja com 10 mil membros, então ele é um pastor de sucesso. Então, dependendo do meio que você está, a definição de sucesso vai norteando você. No mundo hedonista, totalmente egoísta que nós vivemos hoje, sucesso é quando eu me dou bem, independente de quem se dá mal. Então, se eu me der bem, que os meus filhos podem se dar mal, minha esposa pode sofrer desde que eu esteja feliz. Um homem chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero me separar. Isso é comum no gabinete pastoral, infelizmente. E ele falou, mas eu falei, por que você quer separar? Ele falou, olha, minha esposa é uma pessoa legal, não tem nada contra ela, mas eu quero ser feliz. Eu falei, não, eu entendi, você quer ser feliz, mas por que separar? Porque eu quero ser feliz. Eu não estou sendo feliz no casamento. Eu tenho 3 filhos, são 15 anos de casados, mas eu quero ser feliz, eu sinto que eu não sou mais feliz. Aí eu falei, você quer ser feliz, independente da tristeza de 3 crianças e uma mulher. Você é um egoísta. Porque a sua felicidade está acima da sua esposa, está acima dos teus 3 filhos. Não importa se eles vão chorar, vão cair numa mesa de um psiquiatra, um psicólogo daqui a pouco, pela falta do pai. Não importa. Não importa se os seus filhos não vão ter identidade, se eles vão sofrer. Você quer ser feliz. Então, no padrão egoísta desse mundo, ser feliz é sucesso. Então, se alguém bota uma foto no Instagram dizendo eu sou feliz, porque aí ele bota o que ele quiser e o Instagram aceita tudo, tem filtro para tudo. Na vida real não tem filtro, mas o Instagram tem. E aí você vai mostrar o que você quiser para mostrar que você está feliz, né? Então, sucesso, a definição de sucesso. Então, a cultura do mundo vai empurrar eu e você, essa cultura que está aí, para seguir moldes e padrões para definir e atingir o sucesso. Mas eu acredito que você está aqui não buscando necessariamente sucesso, mas você está buscando saúde, buscando equilíbrio, buscando
para que o seu casamento seja um lugar melhor, feliz, saudável, abençoado. E na visão que você está vindo aqui buscar, e eu acredito que você está buscando isso, você quer ter sucesso no seu casamento. Porque, partindo desse princípio de sucesso, você quer ter um casamento de sucesso. E eu vou dizer uma coisa para você, sem errar. Eu já preguei em favela, em Alphaville, eu já preguei em mansões de milhões, em meia água, e eu vou dizer para você que a felicidade está no centro da vontade de Deus. A felicidade não está no dinheiro, não está no recurso, não está na casa, não está na mansão, não está na empresa, não está na igreja com 10 mil membros. O sucesso e a felicidade e a paz que excede todo entendimento está no centro da vontade de Deus. E eu já percebi, entrei em lugares que tinha um chão de madeira, um assoalho de madeira, lustrado. Eles me deram um copo de suco com um pedaço de bolo de milho, é o que tinha. Mas aquele lugar tinha sucesso. Aquele lugar tinha paz. Os filhos ao redor da mesa, belos, lindos, apaixonados pelos pais. E eu já entrei em mansões que eu tirei homem barbado de dentro do banheiro, cheirando crack, fumando crack, cheirando cocaína. Então são extremos de sucesso, de busca de sucesso, mas sempre o sucesso vai estar no centro da vontade de Deus. Quando você alcança esse lugar, você alcança um lugar de sucesso, porque na cultura do céu, sucesso é você ter uma família equilibrada, filhos equilibrados, e você dar continuidade e não deixar só herança no bolso, mas deixar herança no coração. Quando você deixa uma herança no coração de alguém, vale muito mais de qualquer herança no bolso. Se você puder ter herança no bolso e deixar para os seus filhos, que bom, né? Eu sempre falo que o nosso teto é o chão dos nossos filhos. Todo pai que fez o 2º grau quer que o filho faça faculdade, né? Todo pai que fez faculdade quer que o filho faça pós-graduação. E se o pai fez pós-graduação, ele quer que o filho faça doutorado. E se o pai fez doutorado, ele quer que o filho vá para a NASA. Porque todo pai vai querer que o filho seja maior e vá mais longe. Eu te abençoo para que você possa deixar assim, talvez uma herança boa lá na conta, nos bolsos dos seus filhos. Mas eu oro e o meu desejo nessa noite é que você deixe uma herança no coração dos seus filhos, no coração da sua esposa, no coração do seu marido. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu conto sempre essa história. Um homem, um alpinista, né? Ele foi no alto de uma montanha gelada e ele descendo aquela montanha gelada com neve, ele passou do lado de uma árvore enquanto descia num rapel e tirou um pedaço, uma casca da árvore. Aquela casca de árvore com um musgo verde, com gelo. E ele pegou aquela casca de árvore e botou na sua mochila e desceu. Chegou em casa, tirou, desfez a mochila e colocou essa casca de árvore lá no jardim dele. Esqueceu dessa casca. Passando uns 3 semanas, mais ou menos, ele voltou lá procurar a casca. E ele não achou o musgo, ele achou um buquê de orquídeas. Aquela casca, aquele musgo, agora pegou sol, luz, vento, e ele brotou daquele musgo verde, orquídeas lindas. Uma pergunta a se fazer: é a mesma casca? Sim ou não? Sim. É o mesmo musgo? O que mudou? O ambiente. Antes estava num ambiente hostil, frio, machista, opressor, está na moda tóxico. Agora estamos num ambiente leve, ensolarado, claro, encorajador. Maridos, você tem a esposa que você está construindo. Você tem a esposa, o ambiente que você fizer vai definir se a sua esposa é um musgo ou um buquê de flores. Você tem a esposa que você merece. Você está construindo ela. E eu pergunto, que ambiente você constrói? Quando você está chegando em casa, que sensação seus filhos têm? Que sensação sua esposa tem quando você sai? E quando você chega? Quando vocês se encontram, que ambiente que você está gerando?
A sua esposa talvez está com depressão, porque você, que é o responsável pelas escrituras para cuidar dela, não está cuidando. Então, eu tenho dito, e parece simplista, mas para mim é uma verdade, que um homem que tem um casamento saudável, eu não falo perfeito, que não existe, mas saudável. Um homem que tem um casamento saudável e filhos saudáveis, e uma casa que teme a Deus, ele é multimilionário. Ele é um homem rico, riquíssimo, porque tem coisas que o dinheiro compra, tem coisas que o dinheiro não compra. E eu quero ser rico principalmente naquilo que o dinheiro não compra, aquilo que o dinheiro não tem como pagar. Se der para vir alguma coisa que o dinheiro compra, amém, a gente recebe, não tem problema. Mas não pode ser o nosso foco de sucesso. E o texto que eu li fala de um cara chamado Jefté. Esse cara, ele fez um voto. Ele fez um voto muito tolo. Ele fez uma oração para Deus. Ele falou: Deus, eu vou lutar contra os amonitas. Mas só para você entender o contexto, eu não li tudo. Ele foi rejeitado pelo seu exército, seu povo. É como se ele fosse expulso da sua igreja, do seu bairro, da sua cidade, da sua família. E ele sendo expulso, você vai ver, depois eu vou ler mais um versículo para completar a mensagem. E ele ficou com muita ira. Só que ele era um grande guerreiro. Repete comigo assim, um grande guerreiro. Ele era um grande guerreiro. Ele era um bom soldado. E ele, apesar de ser um bom soldado, foi expulso do seu exército. E agora ele tem o exército que ele foi expulso, chama ele agora. E fala assim: Jefté, a gente precisa de você, você é um bom soldado, agora a gente está precisando de você, Jefté. Jefté quase que canta Sabor de Mel. Quem me viu passando na prova e não me ajudou, agora que eu estou na bênção, vai se arrepender. Estão precisando de mim? Então, já que estão precisando de mim, eu vou. Aí ele fez uma oração: Deus, me dá vitória. Sabe o que ele estava dizendo? Mostra para esse povo que eles erraram, que eu sou um guerreiro. E nessa ânsia de mostrar e provar alguma coisa para alguém, ele faz um voto. Se o Senhor me der vitória, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa, eu vou sacrificar para o Senhor. E ele vai para a guerra e a Bíblia diz que Deus deu vitória para ele. Aí ele chega em casa. Quando ele chega em casa, vem uma menina dançando com adufes, tamborim. E aquela menina era a filha dele, a única filha. Ele sabia que só tinha uma filha. E ele sabia que na casa dele morava a esposa e a filha. E ele fez um voto dizendo que qualquer um que saísse da porta da sua casa, em nome de um sucesso, ele colocou diante de Deus sua filha e sua esposa como sacrifício. Em nome de um sucesso, de uma vitória, de um contrato, de um carro importado, de mais uma filial da empresa, de uma igreja maior. Muitos de nós estamos colocando a nossa casa em sacrifício. E qualquer um de nós diria: esse cara é maluco. Mas eu vou dizer uma coisa para você que está trabalhando até 10 da noite todo dia. E o seu filho está sendo discipulado por blogueiros, por Felipes Netos da vida. Nossos filhos estão sendo sacrificados. E a gente pode dizer: não, Jefté é um maluco. E nós estamos entrando na mesma loucura de Jefté. Em nome de sucesso. Em nome de igreja grande. Aqui os pastores podem completar o que eu estou dizendo. Quantos pastores no Brasil, os escândalos estão aí. Quantos pastores no Brasil estão perdendo a sua casa em nome do sucesso? Eu prego nos presídios e penitenciárias de Santa Catarina. De cada 10 presos, 7 é filho de crente.
E aí eu pergunto para eles: o que você está fazendo aqui, cara? Qual o nome dos caras presos? Elias, o maluco. Não, Elias não é nome de maluco, Elias é nome de profeta. Lázaro, serial killer. Lázaro é nome de milagre. Então é filho de crente. Mas daí os crentes, em nome do sucesso ministerial. A minha esposa recebe, em média, 500, 600 convites para pregar por mês. Mas nós em casa fizemos uma decisão. Nós não vamos deixar o mercado gospel, nem os convites, nem a loucura de sucesso ministerial nos roubar das nossas filhas, nos roubar da nossa casa. Escute, sabe quem dá identidade para o seu filho? É você, pai. O pai é outro assunto. O pai dá pelo menos 3 coisas para um filho: destino, identidade e limite. É o pai que coloca isso. E tem mais um quarto ponto, que é proteção, mas essa identidade, esse destino é o pai que dá. Na Bíblia, você vai ver que quem dava um nome para o bebê quando nascia era o pai. É sempre o pai que dava o nome. Quando Benjamim nasceu, a sua mãe morreu no parto. E a mãe, morrendo do parto, disse assim: o nome desse menino é Benoni, que significa filho da minha dor. Imagina esse menino crescendo na escola: filho da dor da sua mãe, vem cá. Filho da dor da sua mãe, vai lavar a louça. Filho da dor da sua mãe, vai capinar o quintal. Filho da dor da sua mãe, vai para o quarto. Responsável pela morte da sua mãe, vai dormir. Imagina esse menino crescendo ouvindo isso, porque um nome tinha um significado. Aí o que acontece? O pai chega e fala: o que que houve? A sua esposa morreu. E o que aconteceu aqui? Olha, ela disse que o nome do menino é filho da dor dela. Benoni. Aí o pai vem e fala: não. Pegou o menino no colo e falou: o nome dele é Benjamim, filho da minha força. Agora esse menino ia crescer como? Filho da força do seu pai vai trabalhar. Filho da força do seu pai vai estudar. Filho da força do seu pai vem aqui. Ele cresceu com uma identidade. Sabe o que significa Elias? Elias significa só Jeová é Deus. Presta atenção nisso. Elias significa só Jeová é Deus. Aí chega vários profetas de um cara chamado Baal. Profetas de Baal, dizendo o quê? Baal é Deus. E eles começaram: só Baal é Deus. Elias ouviu o quê? Não. A vida inteira eu ouvi: só Jeová é Deus. Porque ele cresceu ouvindo isso. Então isso é identidade. Por que eu estou falando isso? Sabe por que os nossos filhos estão com crise de identidade? Eles não sabem se são bissexual, são pansexual. Sabe por que eles estão assim? Porque nós, pais, não estamos dando identidade para eles. A menina se veste, ela bota um vestidinho e ela vai aonde? Onde é que ela vai? Ela vai no pai. Se ela não tiver pai, quem é que vai dar identidade para ela? E ela vai no pai, e o pai tá assim: não, só um pouquinho, filha. Eu estou investindo agora em ações, abriu agora uma nova. Não posso, filha. E ela tá ali vestidinha, querendo o olhar do pai. Querendo o pai dizer assim: ó, minha princesa, mais linda não tem. A minha filha, quando nasceu, a Vitória, desde a barriga, não sei se na barriga houve, a ciência diz que houve, eu não sei, eu não lembro de nada da barriga do meu pai, da minha mãe, mas do meu pai nunca, né? Mas desde a barriga, minha princesa, minha menina, presente do pai, é maravilhosa. Aí ela nasceu, minha princesa, minha menina, presente do pai, maravilhosa. 5 anos, minha princesa, minha menina, princesa do pai, maravilhosa. Aí ela fez 13, 14 anos, foi para a escola, o menininho chegou para ela e falou: tu sabia que tu é uma princesa? Ela falou: sabia. Já era. Agora, se eu não estou ali, outro está. Porque todo espaço que você abre, algo entra. Então, ocupe o seu lugar. Pai, você dá identidade para os seus filhos.
E não permita que sucesso, pseudos sucessos, ocupem o lugar do verdadeiro sucesso. A minha filha tem 20 anos, vai casar agora em agosto. Eu vou dizer uma coisa para você. Ela tomou uma decisão no coração dela com Jesus. Sabe qual foi? Dar o primeiro beijo no altar. Eu não obriguei. Não falei, filha, se você não fizer isso, Jesus não vai te amar. Não. Sabe o que ela falou? Pai, eu vou fazer isso porque eu amo Jesus. E sabe o que eu entendi? Ela estava dizendo para mim, pai, eu não sou carente. Presença paterna. Nós temos um dia da segunda-feira, que é o dia pai e filha. Agora a pequenininha chegou a vez dela. Então eu fiz isso com a mais velha, agora eu tô com a pequena, desde pequenininha. Dia pai e filha, meu e dela. Meu irmão, ninguém me tira dela. Nós temos uma música nossa. Eu estou gerando identidade. Eu estou gerando memória. Ela não vai ser carente. Ela não vai se entregar no primeiro homem que chamar ela de princesa, porque ela ouve isso todo dia. Ou seja, quando um Jefté, e nós como Jeftés, deixamos o nosso lugar e sacrificamos em nome do sucesso, nós erramos. É claro, tem um histórico aqui. E talvez você se identifica com o histórico. Sabe qual é o histórico? Primeiro, o texto, a Bíblia diz, depois você pode ler lá, que Jefté era filho de uma prostituta. Pastor, o que significa isso? Significa que muitos de nós não temos estrutura, porque não vimos uma estrutura. Muitos de nós fizemos propostas tolas porque ouvimos propostas tolas. Eu recebi um menino lá na igreja, um homem, casado. E ele falou, pastor, eu tenho dificuldade na minha área sexual. Tenho muita dificuldade. Eu tenho dificuldade no meu relacionamento sexual com a minha esposa. Eu tenho dificuldade com pornografia. Eu tenho muita dificuldade, pastor. Eu amo Jesus, eu quero, mas eu tenho muita dificuldade. Eu falei, mas me conta, quem foi seu pai na sua vida? Ele falou, eu tenho uma memória do meu pai. Eu falei, qual? Ele me levando com 8 anos de idade para se envolver com uma prostituta numa zona. O pai leva um menino de 8 anos para se deitar com uma prostituta. O que ele está construindo no coração desse homem? Então, Jefté, ele nasce num ambiente disfuncional, numa casa disfuncional. Ele é filho de uma prostituta. E aí, como ele é filho bastardo, olha que loucura. Esse pai não ama e não protege esse filho. Os irmãos falam assim, ó, vai embora. E quando os irmãos mandam ele embora, sabe o que o pai faz? Nada. Quantos homens e mulheres estão me ouvindo aqui? Você sofreu injustiça e o seu pai não estava ali para proteger você. Eu vou um pouquinho mais longe. Deixa Jesus curar você essa noite. Quantos aqui foram abusados e quando você quis contar, você não confiou no seu pai porque ele não ia acreditar em você? Eu sei o que eu estou falando, não é muito, mas são 22 anos de gabinete pastoral. E a gente pode tomar um Tilenol aqui essa noite. Vai abaixar a febre. Mas Tilenol não cura, ele só abaixa a febre. Não adianta baixar a febre. Febre não é doença. Febre são sintomas. A enfermidade está lá dentro. Está lá dentro. E tem um monte de coisa na minha e na sua vida que está pronta para ser liberada por Deus, mas não está liberada ainda porque ainda tem feridas internas para serem curadas. Até o final dessa conferência, você vai ser curado. Você vai sair daqui curada. Um casal me procurou no final do culto. Eu e a Vivi. Pastor, nós queremos vender a nossa casa faz 5 anos. Preste atenção no assunto. Vender a casa. E a gente já botou imobiliárias, tem 20 placas de corretor na frente. A casa é boa, custava 400 mil reais, uma boa casa. E a gente não vende, pastor. Não tem jeito. E eu comecei a perguntar, vocês já deram uma reformada? Tentaram outros meios de venda? Tentei ajudar ali.
Nada. Aí, de repente, no meio da conversa, ele solta a seguinte frase: pastor, o meu irmão é diferente. A minha mãe ama o meu irmão. Falei, como assim? Não, a minha mãe, ela ama o meu irmão, mas não me ama. Como assim, cara? Não, a minha mãe, assim, ó, eu odeio a minha mãe, pastor. Falei, a esposa estava junto. Aí a esposa falou, eu odeio a minha sogra. Até aí vai. Mas o filho falar que odeia a mãe, não vai. Não é normal, não. Aí o filho, ele falou assim, eu odeio a minha mãe. Falei, só um pouquinho, odeia a sua mãe, por quê? Não, porque ela sempre foi pelo meu irmão, e nunca foi por mim. E aquele homem começou a desfigurar, ele começou a ficar com cara de raiva, e ele começou a praguejar a mãe dele, e eu falei, o assunto mudou, esquecemos a casa, e eu falei, cara, você está errado, você tem que perdoar sua mãe. Não, porque é difícil para mim. Resumindo, nós terminamos ajoelhados, e ele, com lágrimas grossas, dizendo, eu perdoo minha mãe, eu perdoo minha mãe, eu perdoo a minha mãe, eu amo a minha mãe, com muita luta. Fomos embora, acabou o assunto da casa. Preste atenção. Quantos anos eu falei que ele estava tentando vender a casa? 5 anos. Isso foi quarta-feira à noite. Quinta-feira, 8h30 da manhã, um corretor ligou que tinha gente para comprar a casa. 10 da manhã estava vendida à vista. Não, presta atenção. A gente pode até acreditar em coincidência. Se quiser acreditar, pode acreditar. Eu não acredito nisso. Era Deus precisando curá-lo para poder abençoá-lo. Deus não vai derramar sobre mim e você. Escute, tem casamento aqui que só não está prosperando em todas as áreas porque tem falta de perdão no meio. Você tem que resolver isso. Você tem que ligar para. Você fugiu de casa para casar. Você nunca pediu a bênção dos seus pais. Pastor, mas que é isso? Tem uma bênção sobre a bênção dos pais. Então, quando eu entendo isso, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos amadurecer. Porque a minha filha, de 9 anos, ela tem direito por herança ao meu carro, sim ou não? Sim ou não? Por herança. De quem é o carro que eu tenho hoje, por herança? É dela, certo? Ok. Mas ela dirige? Por quê? Não tem idade para isso. Concorda comigo? Ser filho me dá direito, mas ser maduro me dá acesso. Tem gente que entre nós é filho de Deus, tem promessas de Deus, tem bênção de Deus sobre você, mas você não acessa porque você ainda está sem falar com seu sogro. Você não amadureceu. Não, mas eu não vou resolver isso porque o errado não fui eu. Isso é coisa de menino. Menino fala assim, não fui eu, foi ele. Homens, mulheres maduras, sentam. Então, Jefté vem de uma falta de estrutura. E ele, naturalmente, ele transmitiu aquilo que ele tinha. Rejeição, abandono, falta de proteção, um pai que não assumiu quando os irmãos mandaram embora, um pai que não bateu no peito e falou, é meu filho, deixa que eu cuido, um pai que não defendeu na escola, que nunca esteve numa apresentação, mas ele estava no culto, o pai estava sempre no culto. Mas na apresentação escolar não, porque não era santo. Santo era estar no culto. E aí nós secularizamos o sagrado. E nós esquecemos que tudo que Deus nos deu é sagrado. E nós não achamos que é espiritual ir no cinema com o filho, mas espiritual é vir na Elo Conferência, espiritual aqui. Não, aqui é espiritual. Tem oração, tem testemunho, tem Bíblia, olha que espiritual. Não, no cinema não é espiritual, cinema é coisa do mundo, é carnal. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Estar aqui pregando, eu fiquei onde? No Rio Quente? Pousada do Rio Quente? Aquilo ali é o pré-céu, né? Depois dali é o céu, não pode. A Nova Jerusalém é do lado ali, deve ser.
Pode, aquilo ali é maravilhoso. Aquela água ali, não sei, é fora, tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Depois que a gente saiu da água, meu Deus, avivamento. Aleluia. E então hoje à tarde, eu estava nas águas termais. Eu estava lá com a minha esposa. E hoje eu estou aqui pregando qual mais santo, qual mais de Deus, o que honra mais a Deus. Nós temos uma mente dicotômica de que lá não é sagrado e aqui é. Eu vou dizer, cuidar da minha esposa lá no Rio Quente é tão sagrado quanto está aqui. Porque eu estou cuidando do que Deus me confiou. Eu estou cuidando do que Deus me confiou. Eu não estou deixando, eu não estou terceirizando. Eu não estou terceirizando o meu casamento. Eu não estou terceirizando. Ah, meu filho estuda numa escola cristã, pastor. Vai ajudar você, mas não é responsabilidade deles, é sua. Em nome do sucesso, em nome do sucesso, eu ouvi um testemunho de um militar do Exército. Eu trabalhei em Belo Horizonte por um tempo. E lá um militar do Exército cometeu um crime. E esse crime o levou à cadeia. Não vou expor detalhes para não deixar margem, né, de expor talvez a pessoa. E isso o levou à cadeia. E o crime foi hediondo, foi vergonhoso. Muita vergonha. Um crime vergonhoso para ele. Um homem casado com 2 filhos. E ele tinha 22 anos, 20 anos de exército, mais ou menos. Cara com uma carreira incrível. Quem é militar sabe o que eu vou dizer. Todos os cursos, guerra na selva, montanha, paraquedista. Pensa num curso ele tinha. Comandos, forças especiais. Falava inglês, espanhol, estava designado para servir numa embaixada em outro país. Cara, um excelente profissional. E agora está preso. E aí eu fui visitá-lo. Ele preso, depois de 20 dias mais ou menos que ele estava preso. Quando eu cheguei lá, ele estava com 20 quilos a menos. Destruído. E ele abraçou, chorou, chorou, chorou. E ele falou assim, Martinello, eu sei o que você está pensando. Falei, o que eu estou pensando? Não falei nada. Não, você está pensando que eu acabei com a minha carreira. Eu estou pensando isso. Realmente eu pensei isso. Aí ele falou, eu sei. Mas não é a pior coisa que aconteceu comigo. Pior coisa que aconteceu comigo foi uma frase que eu ouvi da minha filha, de 18 anos. Falei, cara, o que ela te disse? Ela me abraçou, chorou, chorou muito, e falou, pai, veja bem, o que aconteceu tem um lado bom. Ele pensou, lado bom? Tem nada de bom. Não, pai, tem um lado bom, agora tu vai ficar mais com a gente. Porque para poder ter todos esses cursos que eu falei antes, ele teve que abandonar a casa. Para poder ter todos esses brevês no peito, ele teve que não ser presente. Então não adianta você ter brevê no peito e perder a casa. Aquele dia, aquele homem me ensinou, dizendo, eu me arrependo de cada curso que eu fiz. Porque todos os cursos, a minha filha dizia, não vai, pai, fica em casa. E ele ficava meses fora de casa. Você tem que fazer uma escolha. Às vezes, você tem que perder aqui para ganhar em casa. Você tem que perder fora para ganhar dentro. E não tem problema perder fora, desde que você ganhe dentro. Nós não podemos ser como Naamã, um guerreiro de bom nome fora, mas leproso em casa. Aquele dia eu aprendi que o sucesso não está em fora, não está na opinião das pessoas, não está nos likes,
Sucesso está em ter uma casa bem-sucedida, um casamento equilibrado, filhos que temem a Deus, filhos saudáveis. Sabe, irmãos, nós somos muito bons em conquistar, mas somos maus em cuidar. Percebe quando alguém fica viúva ou divorcia? O que ela faz? Uma semana, academia. Ela ficou viúva, divorciou, ela vai para academia, troca a roupa, troca o guarda-roupa, né? Bota botox, faz um check-up, o cara era um Chevette vira um Camaro. O cara faz, mas, mas por que enquanto estava casado não fez isso? Por que agora para conquistar alguém ele se prepara e por que não se preparou para cuidar do que tinha? Eu vou dizer uma coisa para você, o casamento não é uma viagem curta, pelo menos não deveria ser. O casamento é uma viagem longa. Só que se você pegar um carro com pneu careca, com motor fumando, com amortecedor quebrado, você não chega em Goiânia. Você vai fazer uma viagem curta, no meio do caminho o carro vai estragar. Então, para fazer uma viagem longa, nós precisamos de manutenção. Sabe o que você está fazendo aqui nesses dias aqui na Elo? Manutenção. Você está trocando pneu, você está parando o carro para ver como é que está o motor, para continuar essa viagem. Eu oro para todos que estão aqui casados, que dobre o tempo de casado que você tem, que triplique o tempo de casado que você tem, mas que você viva saudavelmente esse tempo, cuidando daquilo que Deus te confiou. Jefté colocou em risco a sua casa em nome de uma vitória. Nós podemos colocar em risco a nossa casa em nome de vitórias, de sucesso, em nome de aplausos, em nome de uma sociedade. Deixa eu dizer uma coisa, eu lembro quando a minha filha nasceu, a Vitória, a gente decidiu que a Vivi ia cuidar dela, não ia colocar numa creche. Por favor, eu não quero entrar no mérito de quem talvez tenha que fazer isso. Eu não quero entrar no sua trincheira, eu não sei o que você vive. Mas a gente decidiu, e na época eu tinha um Versalhes. Alguém sabe o que é Versalhes? Levanta a mão. Ah, os homens. Versalhes, para quem não sabe, é um carro da Ford. Só que o meu Versalhes, ele era endemoniado. Ele andava manifestado, um para-choque para frente, outro para trás. As mãos para trás. Sem exagero. Eu botava 1 litro de óleo por semana. Atrás dele era o santo dos santos, a fumaça me esconde. Chovia dentro. Chovia dentro. Eu troquei o Versalhes por uma televisão de 29 polegadas. Fundiu o motor, uma semana depois eu tive que pagar o motor. Ficou caro. E eu fiquei com esse Versalhes 5 anos. 5 anos. Que raio. E eu lembro que eu não troquei de carro na época, porque eu decidi que a Vivi não ia trabalhar fora. Era o nosso primeiro filho, e ela ia ficar os primeiros 3 anos cuidando da Vitória, para gerar os primeiros 3 anos de identidade em casa com a mãe. Isso me custou 5 anos com Versalhes. Demoniado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Sabe o que tinha no meu coração? Os meus colegas de trabalho trocavam de carro, é normal, tá tudo certo. Mas eu não trocava, eu ficava com Versalhes. Porque eu não tenho uma sociedade para impressionar, eu tenho uma família para cuidar. E eu não quero impressionar ninguém. Bom, talvez alguns às vezes perguntam para mim, cara, como é que faz? Eu só tentei obedecer o que Jesus pediu para mim. E hoje eu troquei de carro, não estou mais de Versalhes. Eu estou de Corolla. Corolla é carro de velho, né? Ele já vem com uma fralda geriátrica. Tu senta, ele já te envolve, assim, uma fralda geriátrica na hora, né? Ele vem com boleto do INSS, né? De Corolla, olha o grandão.
né? O meu Corolla é liberto, não tem nenhum demônio. É, mas eu andaria 10 anos de Versalhes. Eu voltaria para o Versalhes para ter a filha que eu tenho. E isso é uma construção. Isso é uma construção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem uma sociedade para impressionar, você tem uma família para cuidar. Não importa o que dizem, não importa o que está na moda ou o que não está na moda. Você não anda na moda, você anda nos princípios de Deus, na vontade de Deus para a sua vida. E eu quero encerrar compartilhando um testemunho. A minha esposa está vindo, fica em paz. Eu recebi um irmão pastor na igreja. E ele, um homem de Deus. Lembra, não esquece, hein? Jefté era um bom soldado. Era um grande guerreiro. E esse homem, esse pastor, ele é um homem de Deus. Ele tem 2 filhos. Ele começou a caminhar com a gente lá, caminhar, caminhar, servir, servir. Uma bênção. Há 6 meses atrás, mais ou menos, ele desnorteou. Ele prosperou financeiramente, e isso talvez ele não soube lidar. E ele saiu do norte, saiu do plumo, e em 30 dias, deu menos de 30 dias, vou colocar 30 dias. Em 30 dias, ele conheceu uma mulher, saiu de casa, pediu divórcio, alugou um apartamento e foi morar com ela. Em 30 dias. Eu estou falando de um cara casado há 22 anos. Assustou todo mundo. Porque era um homem. Eu não estou falando de um homem mau. Estou falando de um bom homem. Eu sei o que eu estou falando. E eu tentei ligar, não quis atender. Não quis atender ninguém. Porque quando a gente está errado, a gente se isola. Uma das características é o isolamento. E ele não quis falar com ninguém, porque ele imaginou que nós iríamos, talvez, julgá-lo mais do que ele estava se julgando. E ele foi embora. E a esposa, nós estávamos do lado da esposa quando ele ligou dizendo que queria divórcio. Ela estava na igreja, ele ligou e ela começou a chorar. Ela desligou e falou: um filho casado e um de 13 anos. Passou-se umas 2 semanas desse loucura que ele fez. Recebo uma ligação 11 da manhã numa sexta-feira. Ele, eu vou atender. Pois não, pastor, onde você está? Eu falei, olha, eu estou em casa. Pastor, eu estou aqui na frente da igreja. O senhor pode vir aqui? A voz dele estava embargada. Falei, na frente da igreja, mas o que seria? Pastor, é vida ou morte? Você pode vir aqui? Falei, bora. Sirene, bora. Quando eu chego lá, ele estava dentro do carro dele, uma caminhonete. Quando eu entro, ele está com uma pistola na mão carregada. O braço rígido. Extremamente estressado. As veias do pescoço grossa. Com lágrima descendo. E eu olhei a pistola dele, estava carregada e destravada. E eu pensei, Jesus, primeira coisa que eu falei, Jesus, me livra, me livra, me livra. Meu Deus, eu não quero morrer hoje, Jesus. Não deixa ele atirar aqui dentro. Eu falei, cara, mas a arma não vai resolver nada. Não, pastor. Eu acabei com a minha vida. Eu machuquei o coração de quem eu mais amo. Eu machuquei os meus filhos. A minha esposa não me merece. Eu não presto.
E ele começou a se autoflagelar. E verdade, quer dizer. Só que eu não poderia dizer que era verdade na hora. Como é que eu vou dizer? É verdade, tem um cafajeste, o cara tá com a arma na mão. Falo nada. Por um instante ele aliviou o braço. Quando ele aliviou o braço, ele frouxou a pistola. Eu travei ela, eu falei, pedi para ele me deixar, ele largou ela. Eu botei a pistola no chão. Eu falei, por que você me chamou aqui, pastor? Primeiro, eu vou acabar com a minha vida. Eu já acabei, agora eu vou tirar o resto. Eu falei, não, tu não vai fazer isso, calma. Tá. O que tu quer agora? Eu falei, eu quero resolver minha vida, eu não tenho mais como resolver, eu perdi tudo. Eu falei, não, não perdeu. Mas como é que eu conserto? Conserta voltando pelo caminho que você veio. Como é que eu faço? Onde é que está a tua amante? Falei, está lá no apartamento. Vai lá agora. Dizer para ela que tu é um cafajeste, que tu é um sem vergonha, que tu é um menino, um moleque, e que tu machucou o coração dela também. E tu vai dizer, perdoa, mas eu estou voltando para minha casa. E eu, enquanto tu vai lá, eu vou lá falar com a tua esposa. Pastor, mas com a certeza que ela vai me receber? Certeza nenhuma. Tu tem convicção de que tu perdeu já. Tu vai tentar recuperar. Tu já perdeu. Tá bom, pastor? Será que vai dar certo? Eu falei, não sei, querido. Mas eu creio que o melhor caminho é o arrependimento. É a volta. Ele foi. Só que o meu medo é que ele tinha outra pistola lá no prédio. Esse era o meu medo maior. E eu fui, liguei para a esposa dele e falei, eu tô indo aí. Quando eu estava indo, ela já chamou o filho casado, a nora já veio o filho mais novo, tudo para o apartamento. Chegou lá, eu entrei, tava aquele velório. Aí de repente, eu expliquei o que aconteceu. Ninguém falou nada. Olha, ele foi lá acabar com tudo e que vai vir para cá. De repente toca o interfone do apartamento. O filho de 13 anos atende e fala, mãe, é o pai. Daí a mãe fala, deixa subir. Subiu. Quando ele entra, 15 minutos que duraram 15 anos para mim. Horríveis. 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 Aí ele, depois de 15 minutos, conseguiu levantar os olhos sem olhar para eles e dizia, eu não mereço, mas eu queria uma chance. Queria voltar para casa, eu queria ter de novo uma chance, eu queria... Começou a chorar ali. O filho mais velho pegou a fala. E aí, Mike, era melhor dar um tapa na cara, era melhor tomar um tiro, acho. Que o filho falou. O filho falou assim, pai, desde pequeno, eu aprendi com o senhor que um homem tem que ser fiel à sua mulher. Eu nunca traí a minha namorada. Eu casei virgem porque o senhor me ensinou. Eu não tenho mais em quem confiar. Meu irmão, acabou. Para mim, não tem uma frase que um pai possa ouvir. Mas aí eu achei que estava ruim. O de 13 anos pegou a fala. Eu não tenho mais herói. Chorando e dizendo pro pai, tu era o meu herói, pai. Eu não tenho mais herói, pai. Quem é que eu vou me espelhar agora? E eu achei, agora não tem mais. Aí a Nora pegou. A Nora pegou e falou assim, o senhor sabe que eu não tenho pai. O senhor sabe que eu sou órfão. E o senhor era o meu pai. Eu perdi também a minha referência. Meu irmão, aquela hora foi os momentos mais difíceis para mim, como pai, como pastor. Pensa um momento difícil. A esposa pegou a fala. E a esposa falou assim, eu aprendi com Jesus que todos os dias ele me perdoa. E eu não posso negar uma graça que eu recebo todo dia.
eu te perdoo. Ele ajoelha na sala, os 4 abraçam ele e choram, choram por 1 hora. Choram, 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 choram. Próximo domingo, culto de ceia. Eu faço um apelo para quem quer ceiar. O primeiro a levantar é ele. Eu faço um apelo para quem quer reconciliar. E o primeiro a levantar é ele. E quando ele vem à frente, em torno de 20 a 30 irmãos em Cristo, amigos, vêm junto. E quando ele se ajoelha na frente, 30 abraçam ele. Hoje, 6 meses depois, a casa dele está totalmente restaurada. Eles estão servindo a igreja local. Sabe por quê? Porque Jefté é um homem de Deus. E a Bíblia vai dizer, eu não vou ler agora, eu vou encerrar. Hebreus 11. Alguém sabe o que tem em Hebreus 11? Heróis da fé. Hebreus 11 tem os heróis da fé. Tem uma lista lá mesmo de só gente grande. Noé, meu irmão, Abel, é só gente grande. Abraão. E tem um versículo em Hebreus 11 dizendo assim, ó, o que direi, pois, acerca desses homens? Falta tempo para falar de Davi, de Jefté. Ué, o que Jefté está fazendo em Hebreus 11? O cara que fez o que fez. Porque Deus é um Deus de graça. E não importa se você foi um Jefté até hoje, tem graça para você entrar na lista dos heróis da fé nessa noite. Tem graça para perdoar você aqui essa noite. E eu queria orar por aqueles que reconhecem que tem sido um Jefté até hoje. Pastor, eu tenho sacrificado em nome de um sucesso, em nome de diplomas, em nome de aplausos, em nome de dinheiro, em nome da minha empresa, a tua empresa, essa mesma empresa. Quando você não produzir, vai mandar você embora. Você está sacrificando a sua casa por ela. O Senhor nessa noite está trazendo graça sobre a sua casa, sobre você. Onde você está? Eu não vou pedir para ninguém vir aqui, mas onde você está? Se você se identifica com o Jefté, mas hoje você decide, não, eu não vou mais sacrificar nada que vem da minha casa. Não, não vou mais. Eu vou cuidar da minha esposa, dos meus filhos, aquilo que Deus me confiou. Talvez tenha homens e mulheres aqui que você tem um filho de um primeiro relacionamento e você não cuida desse filho. Em nome de Jesus, Deus derrama graça para você, com sabedoria e graça, poder cuidar desse menino, dessa menina. Coloque o seu nome na certidão de identidade, de nascimento dele e dela. Por favor. Eu sei o que eu estou falando. O Espírito Santo me confirma. Porque tem gente aqui que não quer assumir filhos. Ainda que você cometeu um erro, Jefté, dá tempo. Dá tempo de você construir algo lindo no coração desse menino, dessa menina. E Deus não está aqui com o dedo dizendo você é um pecador, vai para o inferno, não tem mais jeito. Ele está dizendo, eu posso te colocar no livro, Hebreus 11, eu posso te colocar no livro dos heróis da fé ainda, dá tempo. Eu posso fazer coisa na sua vida que você nem imagina. Você acha que eu atraso? Deus não atrasa. Deus age na hora certa. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração se você se encaixou. Aliás, eu vou pedir, humildemente, que não vai vir aqui, fique em pé, você que se identificou com Jefté, por favor. Eu quero fazer uma oração por você. Pastor, eu me identifiquei com Jefté. Eu sinto que eu estou sacrificando o que não deu. Espírito Santo, eu oro para que esse homem, essa mulher, possam ouvir dos seus filhos assim: você é meu herói, pai.
Você é meu herói, Pai. Você é a minha referência. Meninas vão dizer para suas mães: mãe, eu quero ser uma esposa como você. Eu quero ser uma mulher como você. Filhos vão crescer, vão dizer assim, ó, eu quero casar porque eu tive um modelo em casa que me abençoa. Quero ter filhos porque filho nunca foi problema. Eu sempre fui uma bênção. Eu quero orar para que Deus mude diagnóstico nesses casamentos. Eu quero orar para que Deus mude diagnóstico. Psicólogo diz que não tem mais jeito, o segredo é separar. Você veio para esse retiro como um SOS. Você veio como assim, ó, eu preciso de desfibrilador, eu estou morrendo. O Senhor está dizendo, eu vou salvar o seu casamento. Eu vou entrar na sua casa, eu vou mudar a sua história. Porque eu sou um Deus de vida. E Deus vai escrever o seu nome no livro dos heróis da fé. Deus vai mudar a sua história lá na frente. Você vai ser lembrado como um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus. Recebe perdão, você que se identificou com algumas dos testemunhos. Recebe perdão, libere perdão. Não permita que essa dor domine você e essa falta de perdão permaneça aí. Tem bênçãos, escute o que o Senhor está falando essa noite. Tem bênção taxiando em cima de você, esperando para pousar. Só não pousa porque você não libera o perdão, libera porque a bênção vai pousar. Você vai chegar em casa e vai ter notícias do seu filho, da sua casa, de coisas que você nem imaginava, só por decisões que você vai tomar nesses dias aqui. Em nome de Jesus, os nossos filhos não se perderão. Os nossos casamentos não se perderão. É o Senhor que vai conduzir cada um de nós.